Um caso que por mais de 20 anos permaneceu sem solução, mas não pela falta de provas nem de suspeitos, mas pela falta de vontade mesmo. Hoje vamos conhecer a história de Sherry Rasmussen, um caso que quando foi solucionado 26 anos depois, chocou a América. Oi, gente! Hoje estamos em Los Angeles, nos Estados Unidos, precisamente no dia 14 de fevereiro de 1986. E John Rutten acabou de tomar o seu café da manhã. Ele então sai apressadamente para o trabalho, deixando a casa onde ele mora com sua esposa. É uma casa situada num condomínio fechado, em Balboa Boulevard. Aquele era o primeiro dia de trabalho de John no novo emprego, como engenheiro, numa empresa ali da região. A mulher de John, Sherry Rasmussen, era uma enfermeira e naquela manhã ela também tinha algo importante para fazer. Ela ia dar uma espécie de palestra, um discurso motivacional para os outros funcionários do hospital onde trabalhava. Mas ela tinha acordado mal naquele dia, ela não estava se sentindo muito bem e ela disse para o marido que ela preferia não ir para o trabalho. Ela ia ligar dando uma desculpa, porque não parecia uma boa ideia fazer a palestra se sentindo desse jeito. Ela disse para ele que ela ia ligar, ia dar culpa num mau jeito que ela tinha dado nas costas fazendo aeróbica no dia anterior. O marido tenta por um pouco encorajar ela a não perder o dia de trabalho, mas ele acaba desistindo, ela quer ficar ali e ele acaba deixando ela dormir. São exatamente 7h20 da manhã quando ele deixa a casa e ele não sabe ainda, mas o beijo de até logo que ele deu na esposa foi o último. E o que acontece desse horário em diante permaneceu um mistério por 26 anos. E aqui nós vamos fazer a nossa pequena pausa para conhecer um pouco mais sobre a nossa protagonista de hoje. Sherry Rasmussen nasce em Washington em fevereiro de 1957, mas é criada no Arizona, junto com seus pais e 2 irmãs. Ela, desde muito pequena, se revela uma verdadeira criança prodígio, com um histórico escolar simplesmente perfeito. Ela termina a escola com 2 anos de antecedência e, com apenas 16 anos de idade, se muda para Los Angeles para frequentar o Sierra College. Ali ela começa a estudar com o objetivo de se tornar uma enfermeira. Sua tia e sua irmã mais velha eram enfermeiras e esse era o seu sonho desde criança. Ela se forma e se especializa como enfermeira cardiovascular com apenas 23 anos de idade. Começa então uma carreira brilhante e 2 anos depois é já a enfermeira-chefe no hospital Glendale Adventist Medical Center, na cidade de Glendale, na Califórnia. Ela tinha sido uma estudante toda a sua vida e agora uma trabalhadora incansável, sempre seguindo com muita determinação todos os objetivos que ela tinha na sua vida. Mas Sherry não era apenas inteligente, ela era também muito bonita, tinha quase 1,80 m de altura, chamava muita atenção, e todos a descrevem como muito simpática, empática e generosa. Como uma daquelas pessoas que conseguem sempre melhorar o humor dos outros que estão ao redor, que quando chega num lugar, ilumina. Seu marido John era descrito como completamente apaixonado por ela, desde que os dois se conheceram, em 1984. Para Sherry foi também amor à primeira vista, e os dois se casaram no ano seguinte, em novembro de 85. Um casamento que infelizmente será extremamente breve. Porque apenas 3 meses depois do matrimônio, nós voltamos para aquela manhã de 14 de fevereiro de 1986. Quando John deixa a casa às 7h20 da manhã e às 9h45 um vizinho repara que a porta da garagem dos Rutten está aberta. Mas estranhamente nem o carro de John nem o de Sherry estão dentro. E mais ou menos 15 minutos depois, por volta das 10 da manhã, John Rutten liga para sua casa pela primeira vez. E essa é apenas a primeira de uma série de ligações sem resposta. E John se convence assim de que a esposa, no final das contas, tinha ido trabalhar. Algumas horas depois, querendo falar com ela, ele liga para o hospital onde ela trabalhava. E é então que ele é informado de que aquele dia ela não tinha aparecido no trabalho. John fica preocupado, obviamente, mas ele continua com seu dia, ligando sempre que pode para casa, mas continuando a não receber nenhuma resposta. Nem Sherry e nem a secretária eletrônica respondem, como costumava acontecer cada vez que ela saía de casa. Ele fica sabendo depois que, contemporaneamente, uma das irmãs de Sherry também está tentando entrar em contato com ela, e também sem sucesso. Aquela noite, quando John chega em casa, ele encontra a porta da garagem ainda aberta, como o vizinho tinha dito, e a BMW de Sherry, que ele tinha dado para ela de presente de noivado, não estava ali. E ali ele realmente fica preocupado. Nunca tinha acontecido antes que a esposa tivesse saído e não dissesse para onde ia, que ela tivesse passado o inteiro dia sem dar notícias. John então se dirige para a porta de entrada da casa e é ali que ele vê que uma porta de vidro no hall de entrada está completamente despedaçada. John dá um passo dentro da casa e fica petrificado. Sherry está ali, no chão, imóvel, envolto em uma poça de sangue. Posteriormente serão identificados 3 golpes de pistola que atingiram seu abdômen e tiraram sua vida. E
Pela casa são evidentes os sinais de luta. Os móveis estão revirados, gavetas abertas, objetos quebrados, incluindo um vaso de cerâmica caído perto do corpo, que tinha sido usado para golpear e atordoar Sherry. Ao lado do corpo também foi encontrada uma coxa, ela estava dobrada e ela tinha furos feitos por uma arma de fogo, provavelmente usada como silenciador. Na parede, bem perto do controle do sistema de alarme, é encontrada a marca de uma mão ensanguentada, que é identificada como sendo da própria Sherry, numa última tentativa de pedir socorro. E além dos tiros, ela apresentava também diversas feridas de defesa, incluindo no rosto e nos braços de Sherry, feridas que no início foram difíceis de identificar, mas que pareciam ter sido feitas com um cano da arma, com a boca, tendo sido pressionada diversas vezes com violência contra a pele de Sherry. Mas voltamos a John, que no primeiro instante ficou imóvel ali na entrada da casa, sem conseguir reagir depois dessa descoberta. Ele finalmente consegue chamar a polícia, que chega imediatamente, isola a cena do crime e começam assim as investigações. A primeira coisa interessante revelada pela autópsia foi uma ferida que não tinha sido vista antes. Era uma mordida no braço de Sherry e ali eles conseguiram coletar material biológico para uma posterior análise. A hipótese com a qual os investigadores começam a trabalhar é aquela de um roubo que terminou em tragédia. Sherry teria surpreendido um ladrão que acabou atacando ela e disparando os tiros. Afinal, a casa parecia a cena de um roubo. Mas, obviamente, no primeiro momento não é excluída também a possibilidade de que aquilo tenha sido encenado. Sherry, quando foi encontrada, estava vestindo ainda seu pijama com um roupão por cima, sinal de que ela não tinha se levantado há muito tempo e de que provavelmente não estava recebendo uma visita, por exemplo. Para os investigadores parecia um pouco estranho o horário que o suposto ladrão teria escolhido para entrar na casa. Os vizinhos foram ouvidos e muitos deles disseram ter ouvido gritos aquela manhã. Uma babá que estava na casa ao lado se lembra de ter ouvido por volta de 12:30 duas pessoas discutirem com as vozes alteradas e os gritos serem seguidos por barulho de vidro quebrando. Já os disparos não tinham sido ouvidos por ninguém, a colcha tinha funcionado. Mas infelizmente nenhum desses vizinhos teve a ideia de chamar a polícia. Todos pensaram que fosse uma briga doméstica e ninguém quis interferir. Com certeza nos anos 80, gritos vindos numa residência eram ainda mais ignorados do que hoje em dia. Uma região e o condomínio onde os Rutten moravam era considerada muito segura. O complexo de casas era circundado por um muro de 3 metros de altura e para abrir o portão de entrada era necessário o uso de um cartão com microchip. Não era a casa mais cômoda que um ladrão podia escolher como alvo. Mas o fato que menos colaborava com a hipótese de roubo era o fato de que não estava faltando nada na casa. Joias, dinheiro, todo o resto foi tudo deixado para trás. Os policiais, para tentar corroborar a ideia de roubo, pensaram que talvez Sherry tivesse surpreendido o ladrão enquanto ele estava tentando roubar a televisão, porque era a única coisa que estava no chão e já com os fios tirados, desconectados. De qualquer maneira, parecia um exagero tirar a vida de Sherry. Depois do golpe na cabeça com o vaso, ela estava já atordoada. E se mesmo assim ela oferecesse resistência, talvez um ladrão, no pânico, desse um tiro. Mas 3 tiros no peito era uma garantia de tirar a vida dela. Isso para não falar da perda de tempo em causar as feridas em Sherry, se uma pessoa está querendo escapar o mais rápido possível. Já falando em escapar, uma das certezas que os investigadores tinham é de que a pessoa que tinha cometido o crime tinha escapado com o carro de Sherry, que foi encontrado uma semana depois numa rua pouco movimentada na periferia de Los Angeles. Mas nenhuma das amostras coletadas ali serviu para identificar o criminoso. Quando os resultados da autópsia ficaram prontos, ficou estabelecido que as feridas infligidas a Sherry foram causadas num espaço de tempo de 1h30 antes dos tiros serem disparados. E assim os investigadores se verem obrigados a desviar um pouco da teoria de roubo. E é quando John faz uma descoberta interessante. Algo tinha sido sim roubado da casa deles, o certificado de casamento dele e Sherry. E assim a polícia se concentra nas pessoas mais próximas ao casal. John, que esteve durante todo o dia no trabalho, foi imediatamente excluído como suspeito. Ele que assim que possível, assim que as investigações permitiram, dizendo ser doloroso demais permanecer ali, acabou deixando o novo emprego, a casa e se mudou para fora de Los Angeles. O casamento tinha durado apenas 3 meses e a polícia não conseguiu nenhum vestígio de um motivo para que John quisesse a sua esposa morta. Continuando as investigações, são ouvidos familiares, amigos e colegas de trabalho. Sobressai o relacionamento que Sherry tinha com seu pai, Nels Rasmussen, de quem ela era muito próxima. O pai tinha sido com certeza o maior colaborador de Sherry na sua vida de estudos e agora na sua carreira. Tinha sido pai também a comprar a casa onde Sherry morava agora, que antes de se casar ela dividia com amigos.
E assim que ela começou a trabalhar, que ela começou a ganhar bem, ela quis para si a responsabilidade de pagar a hipoteca, mas sempre continuou muito grata ao pai pela ajuda. E por sua vez, Nels Rasmussen é a pessoa que nunca desistiu, que passou quase 3 décadas lutando ativamente para provar o que tinha acontecido com sua filha. E foi também a primeira pessoa a insistir que a teoria de roubo seguido de morte tinha que ser excluída. Já bem no início das investigações, Nels insiste que a polícia investigue uma pessoa com quem Sherry tinha tido uma conversa muito desagradável recentemente. Ele diz que essa pessoa é uma ex-namorada de John, chamada Stephanie Lazarus. O problema, ela era uma policial do Departamento de Polícia de Los Angeles, o mesmo que conduzia as investigações do caso de Sherry. Podemos então imaginar que apenas uma pessoa comprometida com o caso como um pai adolorado tivesse a coragem e a força de continuar insistindo para que essa pista fosse levada a sério. John e Stephanie começaram a sair juntos quando ele era ainda um estudante de engenharia. De acordo com John, os dois eram apenas bons amigos que de vez em quando tinham relações íntimas. Nada mais além disso, nenhuma espécie de compromisso. Já para Stephanie as coisas eram muito diferentes. Para ela o que eles tinham foi sempre sério. Ela foi sempre escancaradamente apaixonada e até obcecada por ele. Ela fazia coisas como, por exemplo, tirar fotografia dele enquanto ele estava no banho sem que ele percebesse ou dormindo e roubava peças de roupa dele. Stephanie, na condição de amiga dele, conheceu a família e ficou ainda muito íntima da mãe dele, Margaret. Mas apesar de tudo isso, apesar do que Stephanie acreditava, John nunca levou o relacionamento deles a sério. Tanto que depois de anos vivendo dessa maneira, em que ele acredita que ela é só uma amiga e ela acredita que eles estão num relacionamento, ele, sem dar nenhuma satisfação para ela, começa a sair com Sherry. Isso porque para John isso era uma coisa normalíssima, era só uma amiga com quem ele ficava de vez em quando, mas Stephanie não tinha ideia de que ele saía com outras pessoas. E principalmente ela não tinha ideia do quanto estava ficando sério rapidamente o relacionamento dele com Sherry. Como eu disse antes, foi amor à primeira vista e Sherry e John começaram imediatamente a namorar oficialmente. Em agosto de 85, quando Stephanie finalmente descobre sobre a relação dos dois, ela escreve uma carta para a mãe de John, confessando ser extremamente e completamente apaixonada por ele. Ela escreve: "O último ano acabou comigo. Eu não queria que as coisas terminassem como terminaram e não acho que jamais conseguirei entender a decisão dele." Durante o interrogatório de John, quando ele foi perguntado sobre o relacionamento dele com Stephanie, além de dizer que não era sério, ele disse também que ele se encontrou com ela uma última vez, quando estava já com Sherry. A ex tinha ligado para ele nervosíssima, pedindo para se encontrar com ele porque ela tinha acabado de descobrir sobre o noivado dele. John conta que ele foi sincero também com a sua então noiva. Ele explicou para ela o que aconteceu, ele implorou seu perdão e disse que não tinha nada no mundo que ele quisesse mais do que ser o marido dela. Mas se as coisas se resolveram entre o casal, Stephanie não estava assim tão disposta a deixar essa história no passado. Ela começa então, sem nenhum aviso prévio, a aparecer de vez em quando na casa do casal, geralmente pedindo favores. Por exemplo, um dia ela apareceu lá com seu par de esquis pedindo para John encerar eles, porque ela estava planejando uma viagem para as montanhas. Era um pedido inocente, mas devido às circunstâncias era inapropriado e podia ser evitado. Mas esse do esqui foi apenas o primeiro de muitos. Sherry não gosta nada dessa história. Para ela parece claro que Stephanie tinha criado seus castelos, tinha forçado um namoro que não existia com John e agora estava tentando fazer a mesma coisa, provando que era só uma amizade, mas como sempre tudo forçado, tudo na cabeça dela. Mas John, para não desagradar Stephanie, ou talvez para provar que era só uma amizade mesmo, acabava fazendo sempre o que ela pedia. Sherry confronta o noivo, que garante para ela mais uma vez que ele e a sua ex são só amigos. E então, poucos dias depois, Stephanie aparece na porta da casa deles, vestida com seu uniforme completo de policial, incluindo a arma, para buscar os tais esquis. E ela foi no horário que ela sabia que Sherry estava sozinha, que John estava trabalhando. O que levou Sherry a uma nova conversa com John, pedindo para ele para falar para Stephanie não aparecer mais ali sem ser convidada. Mas ele, como sempre, parecia minimizar a situação, parecia não entender a gravidade das coisas. Para ele, ela estava simplesmente tentando continuar a amizade. Mas ele estava sendo ingênuo, e já há muito tempo, desde 7 anos antes, quando ele conheceu Stephanie, quando esse rolo deles, digamos assim, começou. É desde aquela época que ela tem atitudes de uma verdadeira stalker. E John também, depois de tanto tempo, sentisse um pouco de culpa por ter deixado as coisas não tão claras assim com ela. Fato é que o comportamento de Stephanie não devia ter sido ignorado. E um bom exemplo disso é a tal discussão que o pai de Sherry mencionou para a polícia. Stephanie tinha ido até o trabalho de Sherry para dizer para ela que as coisas entre ela e John nunca tinham terminado de verdade.
Na ocasião, antes de ir embora, a policial teria acrescentado que se John não podia ser dela, ele não ia ser de ninguém. Um outro detalhe que também chamou a atenção de Sherry tinha sido o modo como Stephanie estava vestida, extremamente provocante, o que não parecia o natural para ela. E esse desagradável encontro foi apenas o início de um padrão de comportamento de Stephanie, que começa então a perseguir Sherry. Ela aparecia na frente do trabalho de Sherry quando ela estava saindo do trabalho, ela aparecia em restaurantes quando ela estava comendo, ela estava por toda parte, ela estava sempre presente. Sherry começou também a receber diversas ligações anônimas quando estava sozinha em casa, sempre quando estava sozinha. E foram vividas assim as últimas semanas de vida de Sherry. E depois de relatar tudo isso aos investigadores, o pai de Sherry teve que ouvir que, sem provas, não se pode sair aí acusando ninguém. Mas como vimos antes, ele não desiste. E aos poucos, muito lentamente, alguns passos são dados em direção a comprovar o depoimento dele. Por exemplo, a secretária do departamento onde Sherry trabalhava no hospital disse se lembrar que ela recebeu a visita sim de uma mulher e que depois daquele encontro, Sherry teve até que ir para casa antes de terminar o dia de trabalho porque ela não estava conseguindo controlar o choro. Sherry também tinha contado para um amigo como ela estava sendo perseguida por uma ex de John. E nesses depoimentos, obviamente, essas pessoas descreveram uma pessoa que podia muito bem ser Stephanie Lazarus. Ou seja, eram já 3 pessoas, no mínimo, que confirmavam a perseguição de Stephanie a Sherry. Mas mesmo assim, a polícia disse não ter pista suficiente para seguir. E Stephanie era uma policial, ela com certeza sabia fazer o trabalho de stalker, chegando na linha de comprometedor. Bom, como policial daquele departamento, ela também tinha acesso a todos os arquivos e poderia, se quisesse, interferir com as investigações. Para não falar da possibilidade também de que ela estivesse sendo protegida pelos seus colegas de trabalho. E tem também, e na defesa dela também, tem o depoimento de John, que disse não ter a mínima ideia de que Stephanie estivesse fazendo nada contra sua esposa. Mas o que Stephanie então tinha a dizer em sua defesa? Bom, nada, já que ela nunca foi interrogada. Nem para perguntar se ela conhecia Sherry, onde ela estava na manhã do dia do crime, se ela conhecia John Rutten, nada. Ou seja, a hipótese de que Stephanie tinha alguma coisa a ver com o crime não foi realmente levada em consideração. A teoria que os investigadores continuavam a seguir era de roubo seguido de morte, mesmo com todos os indícios apontando em outras direções. Como eles estavam perseguindo uma hipótese só porque eles tinham decidido que era aquilo, eles não encontravam pistas para continuar a seguir. O caso não se desenvolvia e assim, obviamente, ele acabou sendo arquivado. E por mais de 20 anos, nada foi feito para resolver esse crime. Bom, ao menos não pela polícia, porque o pai de Sherry, ele não conseguia desistir, não tendo completa certeza de quem era a pessoa que tinha tirado a vida de sua filha. Bom, nos próximos 10 anos, Nels Rasmussen consegue que seja cada vez mais divulgada a sua versão da história, ou seja, de que a polícia estivesse encobrindo o responsável pela morte de sua filha. E a história começou a ser mais amplamente divulgada pela mídia ainda, quando foi descoberto que no relatório do depoimento que o pai de Sherry tinha dado para a polícia, desapareceram todas as menções a Stephanie. E ele praticamente tinha só falado dela. Obviamente, com a atenção da mídia, as coisas são mais escavadas e foi descoberto também que um dos primeiros investigadores estava convencido de que a cometer o crime tinha sido uma mulher. Isso baseado principalmente no fato de que uma mordida geralmente não é uma expressão da agressão masculina. Mas assim que o nome Stephanie Lazarus foi mencionado no depoimento do pai de Sherry, essa teoria de que talvez o criminoso fosse uma mulher nunca mais foi mencionada. Ou seja, quanto mais Nels tentava divulgar o caso da filha, denunciando a polícia de Los Angeles, mais provas assim aqui e ali iam surgindo, fazendo ele ver que com certeza ele estava na pista certa. Mas ele continuava sendo categoricamente ignorado pela polícia. Mas uma coisa que nem ele esperava é que contemporaneamente muitos avanços estavam sendo feitos na manipulação do DNA e na extração de material genético de exemplares já deteriorados e muito velhos. Cada vez mais surgiam notícias de casos não solucionados no passado que agora eram resolvidos com a nova tecnologia à disposição. Um desses casos virou notícia e o artigo caiu na mão dos pais de Sherry. Era tudo o que ele esperava. Ele entra então mais uma vez com um pedido oficial de reabertura do caso, alegando que as amostras de material genético coletados no caso da sua filha poderiam ser reanalisados agora. Nels Rasmussen chegou a oferecer para pagar ele mesmo, mas ele teve que ouvir que sem um suspeito não seria autorizada a realização de nenhum teste. E como se esse absurdo de desculpa não bastasse, ele teve que ouvir que ele deveria seguir um conselho, deixar para trás essa história e seguir com a sua vida. Com essa história, eles querem dizer a história de que sua filha foi morta por uma pessoa que continua ainda livre. Nesse ponto, a frustração de Nels já está se transformando em desespero. Tudo que ele conseguiu dizer foi que um suspeito existia sim. E estava bem perto.
Foi então que o policial, em tom confidencial, acrescentou que o pai de Sherry estava perdendo seu tempo, porque na verdade todo o material coletado na cena do crime tinha também sido perdido, incluindo a saliva do responsável pelo crime, desaparecido. Obviamente foi um golpe duríssimo, mas Nels Rasmussen não considerou nem por um minuto desistir, se resignar. O seu amor por Sherry e a falta que ela fazia era muito grande, assim como a injustiça dessa situação. E falando em injustiça, e Stephanie durante todos esses anos? Bom, em 1989, 3 anos depois da morte de Sherry, John Rutten entra em contato com ela, os dois começam a conversar e as coisas entre eles começam a avançar mais uma vez. Mas antes de voltar a ter um relacionamento romântico com Stephanie, John quer se certificar de que ela não tenha nada a ver com o que aconteceu com Sherry. Ele então liga para o departamento de polícia, pede para falar com o responsável pelo caso, se apresenta e pergunta abertamente. O policial garante para John que não existia absolutamente nenhuma prova contra Stephanie. E acrescenta: infelizmente a sua esposa foi surpreendida por ladrões. O que você tem que fazer agora é aceitar isso e continuar com a sua vida. E John começa assim a se encontrar com Stephanie novamente. E novamente para ele é apenas um relacionamento sem importância, ocasional, não sério. Ele nunca levou nenhum dos relacionamentos com ela a sério. Acho que ele não considerava nem que tinha tido um relacionamento com ela. Para ele foi sempre a amizade, a amiga de sempre, com quem ele de vez em quando era íntimo. Era isso. E mais uma vez, como sempre, os dois acabam naturalmente se afastando. E 7 anos depois, já em 1996, Stephanie acaba se casando com um colega do departamento de polícia. E ali sim, finalmente ela e John perdem o contato. Ela contemporaneamente está crescendo muito na sua carreira profissional, sendo muito respeitada dentro da polícia. Stephanie começa a trabalhar na seção controle do abuso de substâncias. Ela viaja por todo o país dando palestras, principalmente para jovens, dirige campanhas de conscientização e se torna uma figura de destaque na polícia de Los Angeles. John acaba se casando também e tem 2 filhos com sua nova esposa. Parece que o único que não tinha conseguido seguir o conselho dos policiais e seguir com a própria vida era o pai de Sherry, que continuava a lutar por justiça mesmo sem nenhum apoio das autoridades e que tinha que assistir a pessoa que ele acreditava piamente ser responsável pela morte da sua filha fazer carreira dentro do departamento que, segundo ele, deveria colocá-la atrás das grades. Mas a carreira dela continua e em 2001 ela passa para a seção roubo de artes e fraudes, um cargo de bastante prestígio dentro do departamento. Suas aparições na TV começam a ser frequentes como especialista de fraudes e ela passa a ser ainda mais reconhecida e admirada. E assim prossegue sua carreira imaculada, tendo até vencido 2 vezes o Prêmio Nacional de Detetive do Ano. Realmente parecia um absurdo considerar como verdadeiras as acusações de um senhor pelo assassinato da sua filha, um senhor ancião, um assassinato acontecido mais de 20 anos atrás. Até que mais uma vez a ciência vem ao socorro. Isso porque em 2003 o Departamento de Polícia Científica recebe um incentivo de 50 milhões de dólares para serem usados na reabertura de casos que pudessem ser resolvidos usando a tecnologia de DNA. O objetivo era, além de resolver esses cold cases, de inserir de uma vez por todas a análise genética na resolução de casos criminais. E entre os casos escolhidos estava aquele de Sherry Rasmussen. Mas as amostras não tinham todas desaparecido? Bom, graças a Deus, a técnica responsável pelo caso de Sherry não desiste facilmente. E depois de passar mais de 6 horas, ela e 2 de seus colaboradores, dentro do frigorífico do arquivo, eles encontraram algo. Quem tinha tentado se desfazer de todas as amostras, obviamente não fez um bom trabalho. Mas o importante é que agora, depois de 18 longos anos, o material genético recolhido da amostra da mordida no braço de Sherry iria ser testado. Os testes são realizados então em 2004 e os resultados chegam já em 2005. O DNA pertencia a uma mulher, mas não foram encontradas correspondências na base de dados. A técnica responsável, então, Jennifer Francis, contacta o investigador responsável pelo caso para dar essas informações. Ao ouvir que o DNA era feminino, a resposta dele foi: então era uma ladra, provavelmente uma cúmplice de um ladrão. Ou seja, a polícia continuava insistentemente a manter como única e possível hipótese aquela de um roubo que terminou em morte. Jennifer não entendeu o porquê, mas ela teve a nítida sensação de que o investigador não estava levando a sério a nova pista. Mas ela pessoalmente não estava disposta a desperdiçar essa informação, conseguida depois de 2 anos de trabalho. Resolveu ela mesma dar uma olhada no arquivo do caso de Sherry. Mas aparentemente quem fez o trabalho de desaparecer com todas as menções a Stephanie Lazarus que estava nos depoimentos, não fez novamente um serviço completo. O nome de Stephanie Lazarus aparecia sim, uma única vez, como ex-namorada de John Rutten.
A técnica então liga novamente para o investigador para questionar sobre essa pessoa. Afinal, ela tem um DNA feminino e aqui estamos dizendo que temos uma ex-namorada? A resposta dele? Ah, você está falando da detetive do Departamento de Polícia de Los Angeles? Imagina, ela não tem nada a ver com o caso. E mais uma vez, Jennifer ficou com a impressão que a polícia queria só dispensar esse caso. Mas uma coisa ela não pôde deixar de notar. Assim que ela disse o nome Stephanie Lazarus, o detetive parecia saber exatamente de quem ela estava falando e não pareceu nem um pouco impressionado que o nome dela estivesse escrito nos arquivos do crime de Sherry. Mas naquela altura ela não sabia mais o que fazer e com pesar ela acompanhou o rearquivamento do caso. Dessa vez por quase 4 anos. Dessa vez até 2009, quando chega um novo detetive ao departamento e ele chegou ali para ser responsável por casos não solucionados. Bom, e que caso ele escolhe? O detetive Jim Nuttall começa a estudar o caso de Sherry e ele nota que os policiais pareciam insistir bastante na hipótese de ladrões. Ladrões no plural. Ele nota que os primeiros investigadores falavam sempre de um ladrão. Mas 4 anos antes, novas anotações foram feitas falando da possibilidade de 2 ladrões, ou mais especificamente de um ladrão com uma cúmplice, porque isso provavelmente é uma maneira super óbvia de tentar justificar o DNA feminino encontrado exatamente 4 anos antes. O detetive Nuttall então nomeia 2 outros investigadores para ajudá-lo e os 3 começam a trabalhar no caso de Sherry Rasmussen, seguindo como principal pista uma mulher. Por primeira coisa, eles fazem uma lista com 5 nomes femininos encontrados nos registros de Sherry. 3 deles são imediatamente descartados, são apenas familiares dela que foram mencionados ali. O 4º nome era de Deborah Putnam, uma colega de trabalho de Sherry com quem ela não se dava muito bem. Mas o seu álibi foi rapidamente confirmado. Sobrava então o nome de uma ex do marido de Sherry, Stephanie Lazarus. O choque dos detetives foi enorme. Eles obviamente sabiam de quem se tratava. Ela é estrela da polícia de Los Angeles. Se sentiram imediatamente numa situação muito difícil e delicada. Eles não apenas tinham uma famosa detetive como suspeita num caso de assassinato, mas provavelmente tinham também se embatido num caso de encobrimento. Mas eles resolveram encarar a situação e investigar Stephanie Lazarus, obviamente da maneira mais discreta possível, o que não era obviamente fácil porque eles trabalhavam no mesmo prédio que ela e de outros possíveis culpados pela ocultação de provas. Eles começaram imediatamente por não usar o nome dela, eles chamavam ela de número 5. Começaram a escrever tudo um pouco meio em código, fazer relatórios falsos como se eles estivessem trabalhando em outros casos fictícios. E quando finalmente precisaram da intervenção de um superior, eles recorreram ao detetive Dan Jaramillo, de um outro departamento de polícia. E um dos primeiros indícios que eles encontraram contra Stephanie tinha a ver com a arma do crime, que nunca foi encontrada. Era uma calibre 38, a mesma usada pela polícia no meio dos anos 80. Bom, o que eles tinham descoberto era que 13 dias depois do ataque contra Sherry, Stephanie Lazarus se dirigiu para um departamento de polícia em Santa Bárbara para fazer a denúncia de um roubo. Roubaram dela uma bolsa azul que estava dentro do seu carro. E no boletim de ocorrência, ela declarou como conteúdo da bolsa algumas fitas cassete, roupas e a sua arma de trabalho, uma Smith & Wesson de calibre 38. Poderia ter acontecido de verdade? Coincidência, mas sim, poderia. Mas então por que não denunciar o roubo no seu próprio departamento? Bom, essa primeira descoberta deixou os investigadores ainda com mais suspeitas sobre o Stephanie, mas ao mesmo tempo tirou um pouco as esperanças dele de recuperar essa arma. Não existia uma opção melhor, eles tinham que conseguir o DNA de Stephanie. Era a maneira mais rápida e incontestável de acusá-la ou exonerá-la. Pete Barba e Mark Martinez, que trabalhavam com o detetive Nuttall, começa então a seguir Stephanie na esperança de conseguir o DNA dela, o que foi muito fácil. Em maio de 2009, 3 meses depois que o detetive Nuttall chegou ali no departamento de polícia, eles conseguem um copinho com o DNA de Stephanie, onde ela tinha acabado de beber seu café. E esse copinho, junto com a amostra de saliva, se transforma na mais importante pista do caso do assassinato de Sherry. Os resultados foram óbvios para alguns e absurdo para outros. O DNA na mordida no braço de Sherry, dado por quem a atacou, era sem nenhuma dúvida pertencente a Stephanie Lazarus. Uma verdade que o pai de Sherry repetia já há 26 anos. Então, no dia 5 de junho de 2009, o detetive Dan Jaramillo, da divisão roubo-homicídio de um outro departamento, como a gente tinha visto, vai até aquele departamento pedir a ajuda de Stephanie. Ele disse que eles tinham prendido alguém que tinha informações sobre o roubo de uma importante obra de arte. E ele pediu para ela acompanhá-lo até o subsolo ali do prédio, onde ficava a prisão, para ajudá-lo a interrogar o suspeito. Eles desceram as escadas conversando amigavelmente e antes de entrar na sala de interrogatórios que tinha ali junto com as celas, eles entregaram as armas dele, como era de praxe.
E Stephanie foi então apresentada ao parceiro de Jaramillo, Greg Stearns. Eles pediram então para ela se acomodar. Ela deu uma olhadinha em torno e viu que a única cadeira disponível era aquela para o interrogado. E isso pareceu preocupá-la um pouco, que deixou transparecer um olhar um pouco interrogativo. Bom, Stephanie, eu não queria falar sobre isso ali na sala do seu esquadrão, disse Jaramillo de forma bastante amigável. Você vai trazer alguém, certo? Ela perguntou. Jaramillo só ignorou a pergunta. Nos foi atribuído um caso e o seu nome foi mencionado algumas vezes. Ah, ela disse, tendo entendido ter sido atraída ali com uma falsa desculpa. Ok. O detetive foi direto ao ponto. Você conhece John Rutten? Jaramillo pronunciou errado o nome e depois de uma longa pausa ela corrigiu. Você quer dizer John Rutten? Sim. Eu estudei com ele, deixa eu ver, na Universidade da Califórnia. Eu conheci ele nos dormitórios. Vocês eram amigos íntimos? Sim, éramos amigos. O que está acontecendo aqui? É um caso que nós estamos trabalhando que envolve John, e alguns dos relatórios que revisamos mencionam que ele conhecia você. Sim, éramos amigos, vivemos no mesmo dormitório por 2 anos. Vocês eram apenas amigos ou algo mais? Éramos bons amigos. Houve algum tipo de relacionamento? Aconteceu algo entre vocês? Sim, ela disse, já mais preocupada. Quer dizer, nós saímos juntos, você sabe como é. Inclinando-se para frente, ela perguntou, então, confidencial, de policial para policial. Então, o que é isso tudo? Vocês podem se abrir comigo, ok? Tem a ver com a mulher dele, Stephanie. Ok, ela disse. Por que você está me fazendo uma pergunta tão bizarra, do nada? Você a conhece? Na verdade, não. Quer dizer, eu sei que ele se casou muitos anos atrás. Alguma vez a encontrou? Deixa eu pensar. Ela se inclinou para trás em sua cadeira, fechando os olhos por um minuto. Sua expressão começava a transmitir um pouco de irritação, mas ela mantinha as aparências. Deus, foi muito tempo. Talvez eu tenha conhecido ela, talvez. Você disse que namorou John. Quanto tempo vocês namoraram? Isso foi demais para ela. O que é isso? Ela disse, parecendo confusa. Stephanie, a situação é a seguinte. Basicamente, os documentos indicam que vocês tiveram um relacionamento. Foi há 1 milhão de anos, disse ela. Eu tinha um círculo de amigos na faculdade com quem mantive contato e John era apenas uma dessas pessoas. Você lembra o nome da esposa dele? Disse ela, parecendo se esforçar muito. Ou o que ela fazia para viver, onde ela trabalhava, qualquer coisa sobre ela. Eu acho que ela era enfermeira. Já faz muito tempo. Você foi ao casamento deles? Não. Você sabe o que aconteceu com ela? Eu sei que ela foi morta. E como você soube disso? Eu vi um cartaz no trabalho. E qual foi sua reação? Perguntou Jaramillo. Eu obviamente liguei para a família, eu liguei para alguns dos amigos que os conheciam. Foi chocante ouvir aquilo. E sabe quais eram as circunstâncias da morte dela? Eu não sei se foi roubo ou algo do tipo, faz muito tempo. Você sabe o primeiro nome dela? Shelley, Sherry, alguma coisa do tipo. Lembra de ter falado com ela? Como eu disse antes, é possível, sabe? Eu posso ter falado com ela. Talvez você tenha falado com ela num hospital? Sim, eu posso ter conhecido... Sim, posso ter encontrado ela num hospital. Agora que você está revivendo essas memórias... Nossa, não sei. Eu creio que a certo ponto John me ligou. Ele estava namorando com ela, ou talvez fosse já casado com ela, não sei. E eu pensei, por que você está me ligando se você está namorando, ou vivendo com ela, ou casado, ou o que seja? Para com isso. Agora que eu tô pensando bem, talvez eu tenha ido falar com ela para dizer, sabe seu namorado? Ele tá me incomodando. Creio que nós tivemos uma conversa sobre isso. No trabalho ou na casa deles? Acho que num hospital, em algum lugar em Los Angeles. Quando você falou com a esposa dele, o tom da conversa foi civilizado? Mas não foi nada. A conversa durou alguns momentos, eu nem me lembro mais. Mas o que tem a ver a namorada dele e ela sendo morta e eu com tudo isso? Como eu disse, nós literalmente acabamos de pegar um caso e vimos o seu nome. E vocês sabem que eu tô do lado de vocês, né? Certo? Reconhecemos que você trabalha do nosso lado e é por isso que nós estamos apenas tentando obter algumas informações. Jaramillo tinha outra pergunta. Me diz uma coisa, os detetives chegaram a falar com você? Não, ninguém nunca falou comigo sobre isso. Ele então volta o assunto para a casa dos Rutten. Eu acho que eu nunca fui lá, ela disse. Quer dizer, eu acho que eu fui lá numa festa. Mas você não teve nenhum problema com ela, certo? Não, ela disse, como se tivesse ouvido um absurdo. Você se lembraria se ela tivesse desafiado você, por exemplo? Ei, esse é meu homem, deixa ele em paz, esse tipo de coisa. Talvez isso tenha acontecido, já faz muito tempo. Eu mesmo quando fico chateada, quando tenho um problema com alguém, eu esqueço segundos depois. Bem, uma das preocupações que eu tinha, disse Jaramillo, é que alguns dos amigos de Sherry disseram que você e ela estavam tendo problemas por causa da situação com John. Isso não me diz nada, foi a resposta dela. Falam de um incidente em que você apareceu no hospital e as coisas esquentaram entre vocês. No hospital ou talvez na casa deles? Como eu disse, honestamente, simplesmente não me soa familiar. Quer dizer, o que as pessoas estão dizendo? Que eu briguei com ela, então eu devo ter matado?
Ah, por favor. Ok. Quando esse caso aconteceu em 86, os detetives processaram a cena, Stephanie. Coletaram impressões digitais e coisas do tipo. Eles fizeram o melhor que eles podiam naquela época. Eles investigaram muitas pessoas e pistas diferentes. Se vocês estão alegando que eu sou um suspeito, então eu tenho um problema com isso, ok? Ela disse, os seus estão mudando drasticamente. Isso é um interrogatório? Vocês estão me acusando disso? É isso que vocês estão dizendo? Estamos tentando descobrir o que aconteceu, Stephanie, disse Stearns. Eu preciso de um advogado? Você pode sair quando quiser. Mas Stephanie não se levantou. Agora, o que eu gostaria de fazer é, se lhe pedimos uma amostra de DNA, você estaria disposta a nos dar uma? Talvez, mas agora eu estou realmente pensando que preciso de um advogado. Você sabe tão bem quanto nós, Stephanie. O nosso trabalho é identificar e eliminar suspeitos. Eu simplesmente não consigo acreditar nisso. Stephanie então levantou-se abruptamente, agradeceu com muito cinismo a cortesia de terem discutido o assunto com ela e tentou sair da sala, acreditando realmente que ela estava livre para ir embora. Como resposta, o detetive Jaramillo começou a ler os seus direitos enquanto a algemava. E ela repetia como um mantra: isso é ridículo, isso é completamente insano, isso é um absurdo. Isso é ridículo. A primeira coisa que Nels Rasmussen, o pai de Sherry, perguntou ao detetive Meyer durante o seu primeiro depoimento no dia seguinte à morte de sua filha foi: você já falou com a ex de John, a policial? Uma pena que ele não tenha podido assistir pessoalmente a patética cena de Stephanie Lazarus sendo algemada. Ela que se declarou inocente e teve a sua fiança declarada em nada mais nada menos que 10 milhões de dólares. Uma cifra que demonstra claramente a preocupação em mantê-la em prisão preventiva. Afinal, se culpada, ela já estava escapando por mais de 20 anos. Ela trabalhava naquele departamento, o seu marido trabalhava ali e não se sabia até aquele momento quantos cúmplices, se ela tivesse tido cúmplices para encobrir as coisas. O processo começou 3 anos depois, em 2012, e Stephanie, mesmo confrontada com a prova irrefutável do DNA, continuou insistindo na sua inocência. Ou seja, ela nunca contou o que realmente aconteceu no dia do crime. Mas de acordo com a acusação, Stephanie teria entrado na casa sem ter sido ouvida, teria subido até o 2º andar e encontrado Sherry ainda no seu quarto. Ali tinha sido iniciada uma luta que continuou no 1º andar, na sala da casa. E como vimos por todas as marcas no corpo de Sherry, ela tentou se defender como podia. Quanto à famigerada mordida, nunca foi determinado se ela foi causada pré ou pós-mortem. Durante a briga, alguns objetos são quebrados, incluindo um vaso que despedaça a porta da entrada da casa e um outro que foi aquele que foi responsável pelo golpe na cabeça de Sherry que a deixou atordoada. E foi então que, usando a colcha como silenciador, Stephanie disparou 3 golpes de arma de fogo no peito de Sherry. A acusação demonstrou também que a prova de DNA, mesmo que suficiente para acusar Stephanie, não era o único indício contra ela. Ela tirou 3 dias de férias, sendo que o primeiro desses dias foi o dia do crime. Ou seja, ela não tinha nenhum álibi. E durante a inspeção na sua casa, mesmo tantos anos depois, foram encontrados alguns livros com anotações sobre como abrir portas com travas. E também um diário daquele período no qual ela deixava claro o seu imenso amor por John Rutten e o desespero dela por causa do novo relacionamento dele. E por falar em John Rutten, foram encontrados no computador dela pesquisas com o nome dele durante todos os últimos anos, comprovando assim a obsessão de Stephanie, que constituía uma perfeita motivação para o crime. Também durante o processo, a acusação não pôde deixar de mencionar a negligência do departamento de polícia, que nem uma vez interrogou Stephanie sobre o caso. Não interrogaram ela quando o pai de Sherry abertamente a acusou e não interrogaram ela também com o sumiço das provas, com o sumiço do depoimento dele, porque mesmo que ela tivesse feito tudo com as próprias mãos, os outros policiais que entraram em contato com esse caso durante os anos estavam encobrindo isso. Infelizmente, em casos assim, é praticamente impossível estabelecer exatamente quantos foram os responsáveis, direta ou indiretamente, por uma assassina ter vivido em liberdade por quase 30 anos. Mas o dia finalmente chegou e Stephanie Lazarus foi condenada a 27 anos de prisão por homicídio em 1º grau. Mas, por bom comportamento, e entre parênteses, por causa do seu histórico como policial, ela pode pedir liberdade condicional já em 2024, tendo cumprido apenas 12 anos de prisão. Em 2010, um ano depois da prisão de Stephanie, a família Rasmussen tenta abrir um caso civil contra o Departamento de Polícia de Los Angeles e a própria cidade de Los Angeles. Mas a causa não foi levada adiante porque, por causa de uma questão técnica, foi provado que ela tinha que ter sido feita até o ano de 2000. Ou seja, todos se esconderam atrás de uma legalidade qualquer que nada tem a ver com justiça. E acredito que a mesma coisa possa ser dita sobre a sentença de Stephanie, que muito provavelmente, já no próximo ano, será uma mulher livre. Para vocês, foi feita justiça? Obrigada!